Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 134. Diálogo com as sombras, Hermínio Corrêa Miranda, teoria e prática da doutrinação. Nós nos encontramos no tema O Doutrinador, né? Tema maravilhoso. Depois, deixa eu ver aqui qual o próximo tema. Esse capítulo é grande, nós vamos ter muito o que falar. Depois nós temos aqui outros participantes, vai ser o próximo tema. Mas esse capítulo, o doutrinador, ele é muito grande, né? Tanto é que nós nos encontramos na página de número 70 e o livro ele tem aproximadamente 300 páginas. Sei que nós vamos nos ver aqui através desse livro muito tempo. Então, Hermínio Miranda continua dizendo assim: o doutrinador precisa ainda ser uma criatura de fé viva, né? Fé viva. Não basta dizer. É preciso viver aquilo que diz, aquilo que pensa. Porque aquele que só fala e na hora dos testes ele não passa nos testes, não adianta nada. Então nós devemos sim falar, bater na tecla, bater, mas se esforçar para poder também vivenciar aquilo ali, né? Então, o doutrinador precisa ainda ser uma criatura de fé viva, que na verdade aqui Hermínio Miranda ele está tratando a respeito do doutrinador. Mas na íntegra, nós sabemos que isso serve para todo mundo. Todos nós precisamos ainda ser criaturas de fé viva. Seria bem melhor assim, mas já que está tratando do doutrinador, vamos deixar, né, o peso para cima das costas do doutrinador, mas não vamos sair fora do compromisso e da responsabilidade não, porque esse compromisso, essa responsabilidade da reforma e da transformação íntima, e do conhecimento, do amor, é uma responsabilidade nossa, de todos nós que fazemos parte de um grupo ou que nem fazemos parte de um grupo, mas devemos agir no nosso dia a dia, né? Um católico, um evangélico, um budista, um islamista, um protestante, um umbandista, todo mundo precisa ainda ser criaturas de fé viva, né? Então não é só o doutrinador, não é só o médium que atua ali nos trabalhos mediúnicos de desobsessão, e sim toda a humanidade. Afinal de contas, nós, humanidade, todos nós aqui nos encontramos à procura, nos esforçando para nossa melhora íntima, para nossa reforma. Então não é só o doutrinador que encontra-se nessa reforma. É lógico que Hermínio Miranda está focando agora no doutrinador, porque o tema é o doutrinador. Mas nós temos consciência de que a responsabilidade é de todos nós. Então o doutrinador precisa ainda ser uma criatura de fé viva, positiva, inabalável. Ele não pode dar aquilo que não tem. O doutrinador não pode dar
ao espírito manifestante, comunicante ali no campo vibracional do médium, ele não pode dar aquilo que não tem. Aliás, todos nós, né? Ninguém dá o que não tem. Todos nós damos o que temos. Todos nós oferecemos o que nós temos. Todos nós somos o que temos. Então a pessoa é otimista é porque ele traz o otimismo dentro dele. A pessoa é positiva porque ele traz o positivismo dentro dele. A pessoa é negativa porque ele é uma pessoa negativa. Então a pessoa é jovial, a pessoa é extrovertida, né? É introvertida, porque a pessoa é daquele jeito. Então ninguém dá o que não tem. Então ele não pode dar aquilo que não tem. Então Hermínio Miranda diz assim, ó: se me perguntassem qual elemento mais importante na estrutura da personalidade do doutrinador, eu não saberia dizer, mas ficaria indeciso entre a fé e o amor. Bom, isso é relativo, né? Entre a fé e o amor. Por que é relativo? E ao mesmo tempo também pode ser muito complexo. Porque o doutrinador, ele carece, ele precisa desse atributo que se chama fé. Como ele precisa também desse atributo que se chama amor. Eu, particularmente, aqui no esmiuçamento, eu posso dizer a você, com todo respeito, que no mínimo, em 100%, o doutrinador ele precisa ter 5% de fé, 5% de amor, 5% de conhecimento, 5% de caráter, porque ambos estão interligados um no outro. Porque dizer que a pessoa que tem fé não tem amor, para ter fé, tem que ter amor. E para ter amor, tem que ter fé. Ninguém consegue dizer, eu tenho amor, mas não tenho fé. Principalmente se tratando dos desígnios de Deus. Então, o doutrinador, ele precisa, vamos dizer o doutrinador, porque a gente sabe que somos todos nós. Mas o doutrinador precisa sim ter fé, ele precisa ter amor, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter caráter, né? Essa reforma íntima, essa mudança de hábito, comportamento e de atitude. Só que é o seguinte, ao mesmo tempo, o doutrinador e também todos os médiuns e todos nós aqui na Terra, nós temos que pensar que, conforme temos dito, eu vou usar o termo, a expressão, vou me expressar dessa forma. O Espiritismo, ele não quer saber se você é santo ou santa para trabalhar. O Espiritismo não quer saber se você é santo ou santa, porque santo não existe. O Espiritismo não quer saber se você é puro ou pura, porque puro só Deus. Vamos usar essa expressão assim. O Espiritismo, ele quer saber se você está disposto a hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Porque o Espiritismo, ele não exige nada de nós. Você já parou para pensar nisso? O Espiritismo é a única ciência, a única filosofia, é a única religião que não exige nada de ninguém.
não cobra nada de ninguém. O Espiritismo não cobra reforma de ninguém. Ah, você hoje é um espírita, o Espiritismo exige, cobra de você reforma íntima, transformação moral. Ele cobra de você. Não. Equivoca-se quem pensa que o Espiritismo nos cobra alguma coisa. A situação é da seguinte forma. Por exemplo, eu sou uma pessoa indisciplinada, irresponsável, imprudente. Aí eu tenho lá, vamos usar aquele termo entre aspas, eu tenho lá a sorte divina de cair de paraquedas na doutrina dos espíritos. E eu começo a estudar. Como eu já estou cansado de dar golpe em todo mundo, de ser um imprudente, então eu aprendo no e com o Espiritismo a lei de causa e efeito, ação e reação. O Espiritismo, ele nos esclarece a respeito do efeito de uma causa. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Toda ação gera uma reação. Todo efeito gera, né? Toda causa gera um efeito, é o contrário. Então, se eu sou um promíscuo, um irresponsável, ao estudar essa ciência, cai a minha ficha, usando esse termo. A minha consciência se abre. Opa, pera lá. Por exemplo, eu vou usar uns outros termos, porque uma vez eu usei uns termos aqui, as pessoas não entenderam e foram lá e denunciaram o vídeo. Não tem problema. Quem denunciou depois pode responder, porque é complicado, né? Então nós temos que ter conhecimento primeiro, para depois a gente denunciar. Mas vou usar outros termos aqui. Por exemplo, se você chega e pergunta você pergunta para o Espiritismo, é errado eu fazer uso de bebida alcoólica? Só vou usar só esse termo só. O Espiritismo, ele não vai te dizer que você está errado em fazer uso de bebida alcoólica. Ele não vai te dizer. Você, Luiz Antônio, está errado em fazer uso de bebida alcoólica. Não. Ele não vai dizer isso para você. Ele não vai dizer isso para mim. Ele vai me mostrar o efeito da bebida. Por que vai me mostrar o efeito da bebida? Porque ele não pode me dizer que eu estou errando e ao mesmo tempo errado, porque essa ciência tem consciência de que eu sou um ser portador de livre arbítrio. Mas não é porque eu sou um ser portador do livre arbítrio, que é o direito de escolha, que essa ciência, a providência divina, não tenha o direito de me orientar. Orientar, sim. Dizer que eu estou errado, não. Ninguém tem o direito de dizer que o outro está errado. Por isso, é tão fácil orientar as pessoas em meio a tribulações, a conflitos. Ao mesmo tempo que fácil, é difícil. Por que é fácil e difícil? É fácil para aquela pessoa portadora de um certo conhecimento dos desígnios de Deus. Nós temos, por exemplo, alguns amigos espirituais, como o professor Vó Leontina, Sr. Cássio, Fernando, enfim, né?
Marcílio Colombaroli, eles nos orientam assim de uma forma tão calorosa, assim, é um consolo, né? Nos dá colo, nos dá ombro, eles são enérgicos com amor. Eles não agridem o nosso livre-arbítrio. Eles nos aconselham, nos mostrando o efeito do ato, o efeito de causa. Agora, a pessoa que não tem conhecimento, para ele que não tem conhecimento dos desígnios de Deus, já se torna mais difícil orientar outras pessoas, porque já que ele não tem conhecimento, ele vai fornecer àquela outra pessoa algo como se ele não possui nem para ele mesmo. Então a responsabilidade é muito grande. Nosso irmão Marcílio nos dizia aqui no Corpo Físico. Depois que desencarnou, ele nunca mais repetiu isso. Que nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos, né? Então, mais ficaria indeciso entre a fé e o amor, sobre o qual ainda falaremos adiante. Que tipo de fé? Que tipo de fé? Porque é preciso assimilar com bom senso, porque, por exemplo, para o nosso irmão Allan Kardec, Hipólito Léon Denisard Rivail, o que significava a fé? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então veja bem, não é essa fé fanática, essa fé cega que nós possuímos, né? A humanidade, desculpe, a humanidade crê que uma promessa até ali Aparecida do Norte vai resolver todo o problema da vida dele. Crer é importante. Ir até Aparecida do Norte também é importante. Nós não estamos desrespeitando, nós estamos tentando mostrar. Mas é preciso entender que a verdadeira fé é aquela acompanhada de obras, como a oração. Você desculpa, pigarro na garganta. A oração também não é só aquela verbal, aquela só labial, né? A oração, o professor costuma me dizer que ele ora pouco conforme nós oramos, porque ele substitui essas orações verbal por ação, por trabalho, né? No auxílio aos necessitados, em auxílio às pessoas carentes. Eu confesso a você que eu também sou de rezar pouco. Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, eu respeito. De vez em quando, assim, na casa dos amigos, uma coisa assim, eu rezo também. Eu não tenho esse problema. Mas eu sou de rezar pouco. Ave Maria, Santa Maria, Pai Nosso. Eu sou mais de atuar do que de rezar. Porque eu sei que atuando bem, o amor, a caridade é uma oração. Porque a oração é nada mais, nada menos que uma forma de nós nos conectarmos à providência divina. A caridade, o amor ao próximo, ao nosso semelhante, também tem o mesmo sentido.
nós nos ligamos da mesma forma ao Criador quando nós estendemos as mãos às pessoas carentes e necessitadas, tanto faz elas desencarnadas quanto encarnadas. Faz parte do mesmo tema aqui, mas na noite de ontem, assim que terminávamos, né? Ou melhor, assim que terminávamos, sim. Porque eu não posso dizer assim que terminamos, porque foi durante a gravação. Sei que faltava mais ou menos uns 10 minutos, mais ou menos. Faz parte do assunto aqui, tá, gente? Sei que faltava mais ou menos uns 10 minutos para terminarmos o último vídeo da noite de ontem. Os benfeitores, eles chegaram com um espírito, um ser desencarnado, é óbvio, e ele, recém-desencarnado, aproximadamente assim uns 30 dias de desencarne. Então, pense numa pessoa 30 dias depois de desencarnada. Ele chegou, eles trouxeram ele aqui nos trabalhos. Eu não só vi ele, como eu pude, através das minhas faculdades, captar, através do meu campo vibracional, toda a situação, o quadro em que ele se encontrava, a perturbação que ele se encontrava, o desespero, aquele odor fétido de putrefação. Então, pense num ser em putrefação depois de 30 dias. Ele ainda trazia o seu perispírito àquela forma. Porque é preciso entender que o espírito, ele plasma no seu perispírito inconscientemente todo aquele sentimento, todo aquele quadro, toda aquela situação, justamente por na Terra ter vivido egoisticamente, o orgulho, a inveja, ciúme, avarento, né, a arrogância. Então, as pessoas que vivem com ódio, com mágoa e com ressentimento, esses sentimentos negativos, apegados a bens materiais, quando retorna ao plano espiritual, obviamente, ele não percebe nem que desencarnou, porque ele transfere aqueles sentimentos dele todo, de orgulho, egoísmo, materialismo, essas coisas, ele transfere tudo para o perispírito, porque ele acredita que o perispírito seja de fato o corpo físico dele. Tanto é que ele toca o seu perispírito e o perispírito apresenta a ele tangível. Então ele crê que o perispírito de fato seja o seu corpo físico. Então, quando eu olhei do meu lado esquerdo, eu pude vê-lo num desespero fétido, imundo, em putrefação. Gente, parecendo cenas de filmes de horror, de terror. Só que eu não tenho medo. Isso é natural para mim. Né? Da mesma forma como as pessoas trabalham numa funerária, eu lido com esse processo também desde quando eu nasci. Isso não faz diferença. Só que é preciso ter conhecimento. Por que conhecimento? Porque o diálogo que eu tive com ele, assim que terminou os vídeos, o diálogo que eu tive com ele o acalmou, né? Enfim, ele ficou mais calmo. Mesmo à minha frente, distância de uns 2 metros, aquela pessoa super inchada, o corpo em decomposição.
ele se acalmou e tudo mais e tal. Eu não me dirigi diretamente a ele, sim aos mentores presentes, né, que conduzisse ele até os hospitais. E assim foi feito. Por isso que temos que ter conhecimento. Porque nós só damos, nós só oferecemos o que nós temos. Não há como você oferecer ou você dar o que você não tem. Principalmente em matéria de conhecimento dos desígnios das leis divinas. Porque a responsabilidade nossa é muito grande, né? Então, falaremos adiante que tipo de fé. A fé espírita, tal como a conceituou Kardec, sincera, convicta, lógica, plenamente suportada pela razão, olha só, razão, mas sem se deixar contaminar pela frieza hierática do racionalismo estéril e vazio. Façamos uma pausa na exposição para um exame da fé que tanto nos interessa neste como em tantos outros contextos. Então aqui Hermínio Corrêa Miranda, ele vai fazer uma pausa, né, nesse assunto para falar um pouquinho a respeito da fé, mas logo lá na frente volta novamente a tratar do doutrinador, porque o tema é o doutrinador, tá bom? Que Deus conforte você, toda a tua família, e não desanime, dias melhores virão. Quer dizer, o dia melhor e o mais importante da nossa existência é o dia de hoje. Por isso não podemos perder a oportunidade que estamos tendo hoje de ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então nós temos que ter paciência, porque tudo passa. Só que nós precisamos acreditar. Não só em Deus, em Jesus, em nossa Mãe Maria Santíssima, como também em todos nós. Nada nos acontece por acaso. Não podemos esquecer que aqui na Terra nós nos encontramos matriculados numa faculdade, numa escola. Aqui nós nos encontramos internados em hospitais, em penitenciárias. Então, não é fácil aqui, mas esse conselho eu te dou. Permaneçamos aqui, porque aqui é que encontra-se a oportunidade da nossa lapidação. Até o próximo dia, até o próximo dia.